Ainda me lembro como se fosse hoje. Afinal de contas, já se passaram uns 13 anos desde o ocorrido. Às vezes, nem consigo pensar naquelas cenas que presenciei naquele fim de mundo horrível. Passávamos por uma situação muito difícil. Morávamos numa casinha bem velha, em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. O único sustento que tínhamos havia sido tirado do meu pai por um comerciante bastante cruel do local. Meu nome é Antônio. Tenho uma irmã de nome Fabiana e meu pai, hoje falecido, chamava-se Armando. Minha mãe havia nos deixado. Meu pai nunca havia se conformado desde o dia em que ela nos abandonou sem nenhuma explicação. Simplesmente deixou um bilhete cujo conteúdo meu pai jamais nos revelou. Bem, foi assim que minha mãe partiu, deixando um vazio em nossos corações e uma pergunta que meu pai jamais soubera nos responder. Enfim, a vida tinha que seguir, dizia meu velho pai, que agora estava mais preocupado em conseguir um teto para nos abrigar. Afinal de contas, o comerciante, dono da velha casa em que morávamos, era tudo, menos misericordioso ou coisa do tipo. A crueldade era tanta que ele deu um ultimato ao meu pai. Você tem 10 dias para sair de minha propriedade, disse ele. Caso contrário, mande os meus homens jogar suas tralhas na rua. Nunca entendi o motivo do ódio que aquele homem nutria por meu pai. Meu pai chorava escondido para que não o percebêssemos. Durante esses 10 dias foram os raros, os que ele não ficou lá no quarto, trancado, chorando e clamando a Deus por dias melhores. Eu, como era mais velho, acalentava minha pequena irmã, que chorava todos os dias, sentindo a falta de nossa mãe. Eu também sentia muita falta dela. Mas minha preocupação maior era acalentar minha pequena irmã e tentar acalmar meu nobre pai, que parecia estar com o coração em pedaços. Passados alguns dias, alguém bateu em nossa porta. Era nosso avô. Ficamos bastante felizes, pois fazia anos que não ouvíamos, nem mesmo quando nossa mãe havia sumido. Afinal de contas, ele era o pai dela. Ele contou o que ficou sabendo da nossa situação e veio nos convidar para morarmos no sítio que ele possuía, bem afastado da cidade. Para lá, nos mudamos mais que rapidamente. Meu pai estava muito feliz. Agora ele tinha um trabalho, terra para plantar e animais para tratar. Eu sempre o ajudava nessas tarefas e, na verdade, acabei até gostando. Agora, pelo menos, tínhamos de onde tirar nossos proventos, nossa comida e tudo parecia correr bem. Um dia, meu pai perguntou ao meu avô sobre a nossa mãe. O senhor tem notícias da Teresa? Meu avô franziu sua testa, coçou o bigode e, de repente, parece que seus olhos até mesmo lacrimejaram. Foi então que ele deu as costas a meu pai e saiu como se aquela pergunta tivesse sido mesmo que uma punhalada no seu coração. Os dias foram passando e meu avô parecia ter esquecido daquele assunto sobre minha mãe. O sítio era bem arborizado, bastante árvores frutíferas, até um rio corria por entre suas margens. Meu pai estava se afeiçoando ao local. Eu e minha irmã, Fabiana, estávamos felizes. Enfim, a vida parecia querer voltar ao normal. Bem, parecia. Em uma certa noite, enquanto eu, meu pai e Fabiana tentávamos dormir, eu com meu pai, nosso quarto ficava mais no meio do casarão e Fabiana em um quarto mais ao lado, arborizado do sítio, com uma grande janela. A noite estava muito bela, a lua estava bonita e bem brilhante. De repente, comecei a ouvir do lado de fora barulhos estranhos e sons de animais em alvoroço. Também consegui ouvir passos de alguém que parecia correr de um lado ao outro. Subitamente, um estrondoso uivo, que parece ter saído do próprio inferno, ecoou o sítio adentro.
pai estava dormindo quando eu ouvi um grito assustador, seguido de um estrondo como que alguém estraçalhando madeiras vindo do quarto de minha irmã Fabiana. Desesperadamente acordei meu pai. Mais do que depressa, nos dirigimos ao quarto de minha irmã, para logo percebermos que ela não estava lá. O que quer que seja que apareceu, parecia tê-la levado. A janela estava destroçada, como se a rígida madeira que a compunha fosse um mero pedaço de graveto seco. Toda a situação me deixou apavorado. Meu coração já não se aguentava no peito de tanto bater e bater aceleradamente. Meu pai estava atônito com toda aquela visão grotesca. Por alguns segundos, ele ficou olhando os meus olhos como se eu tivesse a resposta para aquela cena. Então, como no estalo, ele exclamou: "Sua irmã", com os olhos esbugalhados. Meu avô, não sei nem onde se encontrava naquele momento. O pior de tudo é que meu pai sequer percebeu sua ausência em meio a todo aquele desespero. Quando retomei consciência do choque momentâneo, já podia ver meu pai correndo mata dentro através da janela quebrada. Novamente, um uivo arrepiante podia ser ouvido na exata direção a qual meu pai se dirigia. Já eu, sem saber o que fazer, pois era um garoto de 13 anos, não tinha noção do que estaria acontecendo ali. Peguei um velho lampião que estava no quarto de minha irmã e fui atrás do meu pai, talvez encontrar minha querida irmã em um ato de desespero, insanidade e adrenalina. Até mesmo a ideia de ficar na casa e me esconder parecia me deixar vulnerável ao que quer que tenha levado minha irmã. Então parti. Meu coração ainda parecia pular do meu peito. O lampião não clareava muito bem. Logo à frente, escutei o farfalhar do matagal. Um combate parecia estar acontecendo. Logo pensei em meu pai. Mesmo sendo uma criança e com muito medo, segui em frente. O pavio do lampião chegou ao fim. A escuridão fez-se total. Fiquei paralisado, até que consegui avistar uma clareira logo à frente. Provavelmente a luz que meu pai havia levado consigo. Quando me aproximei, a uns 10 metros, avistei algo que parecia ser um lobo gigante, rosnando e grunhindo. A fera percebeu minha presença e fitou os meus olhos. Meu Deus! Fiquei imediatamente pálido de medo. O que era aquilo? Seus pelos cobriam todo o seu corpo, seu focinho era sobressalente, seus dentes afiados pulavam para fora da boca em uma malformação tenebrosa que até pingava sangue. A fera se ergueu e ficou em pé como uma pessoa. A criatura olhou para o chão como se quisesse que eu olhasse também. De repente, escutei barulhos de tiros vindo do norte da mata. Foram 2 estampidos bem fortes. Pareciam ter acertado a criatura, que saiu furiosa mata dentro, e urrando como uma besta que não era desse mundo. Uma silhueta surgiu dos galhos do matagal. Era meu avô com uma espingarda nas mãos. Para mim, foi como a visão de um anjo salvador, pois naquele momento eu estava completamente fora de mim e muito apavorado. Ele veio em minha direção e me abraçou bem forte, procurando, parece que, tapar meus olhos para a cena à minha frente. Não consegui me conter. Quando olhei para o chão, lá estava meu pai, totalmente estraçalhado, com suas vísceras todas para fora e com o chão que o cercava pintado de sangue. Atônito, caí em choro desesperado. Meu avô me pegou nos braços e fomos atrás de Fabiana. Um pouco à frente, a encontramos. Ela estava também em estado de choque, mas graças a Deus ainda viva. Já aquela besta, nem um sinal. Havia sangue na trilha. Meu avô me disse: "Acho que acertei um dos tiros." Depois do ocorrido, nos mudamos daquele lugar. Meu avô vendeu aquele sítio. E nunca mais eu voltei naquela terra maldita. Acontece que uma semana depois daquela trágica noite, o cadáver de uma mulher foi encontrado naquela região, com uma perfuração de bala.
Fui convocado com meu avô pela polícia, não entendi o porquê, até chegar ao IML local. Era minha mãe. Nunca entendi o que aconteceu. Assim que saímos do necrotério, meu avô me confidenciou. Fiquei pasmo com o que ele me disse. Sua mãe foi amaldiçoada quando ainda era criança por uma cigana, uma feiticeira. Infelizmente, eu fui o culpado, pois eu me apaixonei por essa mulher. Mas quando sua avó apareceu, eu percebi que aquela era a mulher da minha vida. Casei-me com ela, deixando a cigana furiosa. Foi então que ela proferiu essa maldição. Quando completar a maioridade, a lua vai cobrar seu preço e você nunca mais vai tê-la, pois sua sina vai ser regida pela lua quando a fera tomar conta do seu corpo, e a sede de sangue se fará mais forte. E assim serão as próximas gerações de todas suas filhas e netas. Tudo fez sentido. Comecei a entender por que minha mãe nos deixou daquela forma. Por isso meu avô teve aquela reação no dia em que meu pai perguntou seu paradeiro, pois ele já sabia da sua maldição. Minha irmã foi poupada. Provavelmente foi levada porque minha mãe já sabia que seu destino era também tornar-se uma fera. Entre as coisas do meu pai, encontramos o velho bilhete que minha mãe deixara quando nos abandonou. Ele continha os dizeres: cuide de nossos filhos, preciso partir. Não consigo mais manter o controle. Agora sou dominada pelas fases da lua. Boa noite.